poderia saber são vocês. Quer dizer, vocês, quem conhece o cliente. Tá? Então, isso é muito importante, eu agradeço até ter tocado nisso. Não confundam as coisas. Na dúvida, manda suspeita e não manda outra, até eu diria. Porque a outra constitui um alerta, e vocês, que já foram lá no COAF ver, sabem como a comunicação suspeita dos bancos é a de maior utilidade, todas são vistas por um analista, todas, elas nunca passam por aquele sistema de diferimento. Tá? Comunicação de operação suspeita é sempre vista, isso não é à toa. Né? Tá. Doutor Pedro Paulo, uma pergunta que vem de José Eduardo, ele é da Polícia Federal, delegado, ele pergunta no entendimento do doutor, os prepostos de instituições financeiras poderão ter suas condutas omissivas consideradas penalmente irrelevantes? Se quiser deixar para amanhã, sempre é bom fazer uma lição de casa. Sabe por quê? É capaz de responder hoje e o público se afastar. Não, a minha resposta é muito singela. Não sei. A questão é se o preposto tem ou não tem um dever de garante que atrai a ele a responsabilidade pela omissão, é uma questão que vai ser muito discutida, porque, efetivamente, a princípio, eu acho que não. Eu acho que ele pode ser responsabilizado administrativamente, mas não criminalmente, porque não me parece que as obrigações destas pessoas o transformam num garante de impedir a lavagem de dinheiro. Mas eu acho que amanhã a gente pode discutir mais a miúdo, tem uma série de considerações que eu gostaria de fazer sobre os crimes omissivos na lavagem de dinheiro. Eu acho que, com um pouquinho de esforço, a gente consegue exaurir todas as perguntas. Doutor Gustavo, como tem sido, veja bem, essa resposta aqui depende, vamos dizer assim, o seu lugarzinho no céu. Como tem sido o monitoramento e combate à lavagem de dinheiro feita por instituições religiosas? Não sei por que isso não tem problema nenhum. Veja, as instituições religiosas, como clubes de futebol e outras entidades, são situações que a gente vive, que estão aí na vida e participam. Podem ser mal usadas? Podem. Tá? Por quê? Pela natureza, da forma como elas funcionam, arrecadam dinheiro, elas constituem um risco. Né? Agora, eu sou PEP, eu constituo um risco. Né? Então, assim, e é um ponto que eu tenho chamado, até discutir na época com o Murilo, o fato de eu ser PEP não quer dizer que eu sou uma pessoa de risco. O risco vai ser que tipo de operação que eu faço. O fato de eu ser PEP quer dizer o seguinte, olha, presta atenção nele. Tá? Mas, agora, se eu sou um PEP, que lá, assalariado, entra o meu dinheirinho bonitinho e tal, eu não constituo um risco, eu não estou fazendo operações de risco. Tá? Então, o fato é o seguinte, as instituições religiosas, pela natureza, a forma, basicamente, é o sistema de contribuição, as pessoas dão dinheiro, isso quer dizer que elas mexem com muito dinheiro em espécie. Qualquer setor que mexe com muito dinheiro em espécie constitui um setor de risco. Ponto. Inclui os religiosos. Se estão ou não lavando, infelizmente, não sei. Que a suspeita há. A investigação da polícia, do Ministério Público, e não só no Brasil, África do Sul, Bélgica, vários países nos procuraram e fazem também por conta própria procedimentos. O fato é assim, existe o risco, existe suspeita e existem coisas estranhas. Até hoje, vocês lembram, tem um avião que foi pego no aeroporto de Brasília, que está até hoje apreendido, cheio do dinheiro. O que explica aquilo? Tá? Não tem mais CPMF. Mesmo que tivesse, o custo de transporte, segurança, etc., é muito mais alto. Então, o que explica isso? Tá? Pode não ter nada ilegal, pode ter. Nós tivemos um outro caso envolvendo religiosos lá entrando nos Estados Unidos que não declarou lá. Aliás, isso é até curioso. Vocês imaginam acontecer isso aqui no Brasil? Foi preso porque não declarou. Não, porque ele também não declarou aqui quando saiu e nós temos regras exigindo que declare. Mas se imagina alguém no Brasil ser preso, foi mal, puxa, não preenchi o formulário aqui, eu me enganei. Né? Então, as pessoas têm que levar a sério, porque são mecanismos de precaução. Né? A questão de você declarar, tudo bem, declara, pode entrar, não tem problema nenhum você entrar com dinheiro com os Estados Unidos, mas diga que está levando. Na hora que você está escondendo, é porque começa a criar preocupação e você coloca o sistema em risco. Então, você vê que a coisa é sutil. Não é o seu direito de ir, não, você tem o direito de levar, fazer o que quiser. Mas eu, como Estado, também tenho o direito de me proteger e eu quero saber que você está levando,
né? Até para ver se é razoável que você esteja levando, que você não seja um bandido. Mas isso é outra história. Uma pergunta da Cláudia Cruz, do Compliance do Itaú Unibanco, o doutor Pier Paulo. A pergunta basicamente é a seguinte: o Legislativo, o Executivo, teria pensado no sistema judiciário brasileiro atual, ao aprovar uma norma que pode muito aumentar as atividades das varas especializadas? O sistema está preparado nesse sentido? Eu acho que não, o sistema não está preparado, mas eu acho que aí não é a função do legislador também, é sempre pensar na estrutura do sistema para estabelecer as leis. Ou seja, se eu definir uma política de combate ao crime organizado, se me parece fundamental que crimes antecedentes, inclusive os fiscais, aqui eu não estou entrando no mérito, mas se foi constatado como fundamental, até para que o país fosse encarado pela comunidade internacional como um local seguro, um local transparente para a realização de negócios, se essa foi a constatação do legislador, eu não acho que tenha que ser levado em conta, nesse momento, se o judiciário tem ou não essa estrutura, porque, senão, uma série de outras leis também não seriam aprovadas. O que me parece é que o judiciário, diante dessa aprovação, ele vai precisar, de uma forma ou de outra, se preocupar. Agora, percebam, a situação o número de ações criminais não necessariamente vai aumentar o número de ações criminais que tenham lavagem de dinheiro, ou seja, as ações criminais pelos crimes antecedentes já existiam e vão continuar existindo. O que vai acontecer é que vai ser acoplada a imputação por lavagem de dinheiro, o que, sim, pode levar a uma sobrecarga das varas especializadas, o que vai significar, no fundo, ou a criação de mais varas especializadas, ou a sua extinção e a distribuição desses processos pelas demais varas comuns, como, inclusive, foi ensaiado pelo Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo, mas foi suspenso. Mas, de qualquer forma, eu acho que, sim, vai haver um impacto, e esse impacto vai ensejar uma reorganização do Poder Judiciário, sem dúvida alguma. Bem, nós ficamos com 4 perguntas, como nós não vamos conseguir respondê-las, atendê-las nos próximos minutos, e o horário aqui já passou, e daqui a pouco eu vou funcionar como moderador de apetite e não como moderador dos debates. Eu queria agradecer, então, ao doutor Antônio Gustavo, queria agradecer ao Pier Paulo Bottini pela presença aqui, pelas lições que nos trouxeram, pelas reflexões. E esse debate, como coloquei no início, ele apenas está fazendo com que esse congresso seja aberto